O Campeonato Paulista da Série A1 da primeira divisão começa no próximo dia 14 de janeiro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Paulistão. Eu sei que o Felipe Facincani adora de paixão. Facincani, por que você não gosta? Vamos falar aqui na nossa Placar TV, com toda a sinceridade, naquela câmera, na câmera da verdade. Por que você não gosta de campeonato estadual, Facincani? Agora você falou uma coisa que não é zoeira mesmo. Eu acho esse formato do Campeonato Paulista horroroso. Você acha o formato horroroso, mas você defende a existência de um campeonato estadual? Hoje não mais, eu defendo que os campeonatos estaduais sejam regionalizados dentro de séries de campeonato brasileiro para que os clubes tenham um calendário e uma ambição e uma meta. O campeonato estadual hoje serve para quê? Ser campeão. Só. Mas tá bom já, não tá? Não. Porque tudo ele agora tem que classificar. Ele não dá nenhum incentivo para qualquer outro clube que não esteja uma divisão no futebol. Ele é um calendário que simplesmente te coloca por 4 meses, se é que coloca, numa mídia, e simplesmente acaba com a existência desses clubes. Mas depois esses clubes jogam o campeonato da Série C. Eles jogam o quê? Da Série B, da Série D, alguns, da Série A mas também. assim, outras equipes não têm calendário. Outras equipes, como por exemplo a Portuguesa, que é um clube grande que deveria ter esse respeito ao futebol brasileiro, ela simplesmente, quando joga essa babaquice, essa coisa horrorosa chamada Copa Paulista, ela tem que escolher se ela vai jogar a Série B ou a Copa do Brasil. Isso é uma vergonha. Isso é uma aberração. O clube não tem que escolher um campeonato para jogar, ele tem que ter um campeonato para jogar, tem que ter uma ambição para jogar. Então, se você regionaliza o Campeonato Paulista, se você até transforma num torneio rápido de mata-mata, só para falar que existe um símbolo hoje da Federação Paulista, e você destrincha esse campeonato em séries E, F, G, H, por posicionamento, por ranqueamento, você faz com que os clubes do interior tenham existência. E esses clubes passariam a ter possibilidade de ter patrocínios, claro, não no nível de uma Série A, mas de patrocínios condizentes com aquela situação do clube, com até possibilidades de outras difusões midiáticas comprarem essas séries menores e transformarem esses clubes novamente em potenciais visualizações para uma torcida às vezes carente de acompanhar essas equipes e fazer com que esses clubes tenham a ambição de voltar a disputar uma divisão profissional. O clube da Série G ter a chance de ir para a Série F, da Série F para a Série E, e o cara olhar, quem sabe, daqui a 5, 6 anos, se estruturar num projeto. Então nós teríamos, na sua visão, de voltar a uma divisão profissional. Os campeonatos estaduais do Brasil inteiro seriam subdivisões de séries. Sim. Isso é o que acontece. Campeonato brasileiro. Isso é o que acontece na Alemanha, isso é o que acontece na França, isso é o que acontece na Inglaterra, isso é o que acontece até na Itália. Ou seja, as regiões desses países, elas estão divididas em divisões menores, que elas vão, obviamente, se afunilando para que esses clubes cheguem, por exemplo, à Championship na Inglaterra, que é a segunda divisão, ou que cheguem à Bundesliga 3, que é a terceira divisão. Embora eu não concorde, porque eu acho que essa discussão é boa, é ampla, é necessária para o futebol brasileiro, porque eu concordo com você numa coisa. Esse formato do Campeonato Paulista, que a gente vai começar a acompanhar a partir do dia 14, é um formato meio esdrúxulo, né? Não, assim, são 12 rodadas. O formato, o regulamento do aí campeonato. Aí você tem um grupo formado em que ninguém se encontra nesse grupo, você só vai pegar o time do grupo quando os dois avançarem. E assim, é uma coisa completamente maluca. É uma coisa esdrúxula. Você poderia fazer o quê, Flavinho? Um campeonato curto, rápido. Você faz um grupo, tá, de 4 equipes, ida e volta nesse grupo. São 6 rodadas. Você faz uma quartas de final com jogo único, uma semifinal com jogo único e a final com jogo único. Você reduz para 9 datas em vez de 16 datas no Campeonato Paulista, ou 15 no caso, hoje. Mas aí que você recai no mesmo problema que os clubes, os menores, digamos assim, continuam sem calendário, vão ter menos calendário ainda. Mas ainda seria... E aí o campeonato serve apenas como uma pré-temporada para os famosos seria um formato, exatamente, seria ainda um formato mais aceitável. Você faria um campeonato entre fevereiro e março, para você começar o Campeonato Brasileiro no final de março. Arrumar o que fazer para os outros times que... Claro, mas aí você subdivide todo mundo em ligas menores. A minha discussão é que nós estamos falando de um país de outra natureza, um país diferente do que esses países que você citou e tal. Mas é uma boa discussão para mesa de boteco, inclusive. Porque se você, Flavinho, regionaliza... Quando os estaduais eram maiores e a eles se dava mais importância, né?
Claro. E o brasileiro era um pouquinho menor, bem menor do que é hoje. Ele, muitas vezes, era menor do que o estadual e tinha lá a sua importância também e tal. Mas foi o período histórico, e isso não dá para negar, não estou falando de fatos, em que o futebol brasileiro, como um todo, foi mais vencedor. Claro. Né? Porque a força dos estaduais realmente era muito grande, né? Era muito grande Porque mesmo. você tinha esses clubes jogando o ano todo. Jogavam Agora, mais tempo, o campeonato se era mais você longo e tal. transforma essa aberração chamada Copa Paulista, se você pega Copa Verde, esse monte de coisa que inventaram, e você transforma num campeonato ambicionário, você transforma esses campeonatos em séries para que o clube tenha o ano todo para disputar, com certeza times de empresários vão se tornar clubes profissionais novamente, com categorias de base para você formar um jogador, para você colocar num time profissional, para ele ter uma vitrine e uma competitividade até para crescer. Então você transforma. Você não precisa ter, por exemplo, um time da 6ª divisão do Brasil, do Rio Grande do Sul, vamos colocar o Zequinha, tendo que viajar até o Pará para jogar contra o Motoclube, né? Não precisa. Mas você precisa... O Tunaluso, na verdade, né? O Motoclube é de Maranhão. Mas, então, o Zequinha não vai jogar até porque o recurso é muito escasso. Mas você pode ter uma sub-região, uma subdivisão no sul do país, em que o Zequinha vai jogar contra o Brasil de Pelotas, no máximo contra o Tubarão, o Brusque. Você faz todo mundo mais próximo. Bom, dá pra fazer. Enquanto o Facicani não é presidente da CBF, infelizmente, porque eu adoraria que o Facicani fosse presidente da CBF, porque isso faria com que ele fosse morar no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, longe de mim. Não, que aí eu chamaria você pra ser o meu vice-presidente. Pra ser o diretor de campeonato. De seleções. Vamos ver os grupos então, os grupos do Campeonato Paulista da Série A1, que começa dia 14 de janeiro. Temos aí a primeira rodada. Vamos fazer o seguinte, antes da primeira rodada, vamos ver os grupos. Os grupos, dá pra gente explicar o formato, Facicani? O grupo A, Santos, Red Bull Bragantino, Botafogo de Ribeirão Preto, Inter de Limeira. E no grupo B temos o São Paulo, Guarani, o Mirassol e o Água Santa de Diadema. No grupo C, o Corinthians, o Ituano, a Ferroviário São Bento. E no grupo D, de dado, o Palmeiras, o São Bernardo, o Santo André Quem inventou o regulamento do Campeonato Paulista e nesse formato, ele não tem a capacidade de diferenciar um copo de uma xícara. Mas que coisa, não tem. Que mau humor. Não existe isso. É uma coisa assim... Quantos jogos para cada um? Sabe para que servem os grupos do Campeonato Paulista? Para absolutamente nada. Não, serve para fazer uma classificação. Não serve para nada. Cada um joga 12 partidas, é isso? Ridícula, 12 partidas. Os times do grupo A vão enfrentar os times do grupo B, do C e do D. Eles não se enfrentam, eles estão no grupo, não sei para quê. Eles poderiam estar num pote, os num times saco do de grupo farofa. B, enfim. Aí quando acabar essa primeira fase, os times jogam fora dos seus grupos. Os dois primeiros de cada grupo é que vão começar a fazer as oitavas de final. A Portuguesa deu sorte, não vai pegar o Palmeiras. Não, pode pegar no mata-mata, né? Mas vai chegar? É lógico, Facicani. A última vez que a Portuguesa jogou um mata-mata com o Palmeiras, no Sub-20, agora no Allianz Parque, nós eliminamos o Palmeiras. Não sei se você se lembra. Há controvérsias pela forma do jogo, não há controvérsia que a arbitragem ajudou a Portuguesa. Olha, o dia que a arbitragem ajudar a Portuguesa mas contra houve, o Palmeiras... Houve, mas pior é que houve. Não existe a menor chance. Teve um pênalti que não foi. Não, mas todo mundo viu que foi. O Papa quem viu que foi? O Papa, Francisco. Não, nem o Francisco, não teve nada, não foi nada. Olha aqui, vamos ver a primeira rodada do Campeonato Paulista. Como choram, meu pai do céu. Não chora não. Temos aí a rodada de número 1. No sábado, o campeonato começa no dia 14, às 11 da manhã, com Inter de Limeira e São Bernardo, Facicani, lá no Limeirão, no Major Levi Sobrinho. É o nome do estádio. Inter que vá pra lá. Inclusive, a Internacional de Limeira, que foi o primeiro time do interior campeão paulista em 1986, ganhou do Palmeiras no Morumbi. Lembrança necessária. Bom, eu tava lá no Morumbi. Não, pode botar lá a tabela, gente. Não precisa lembrar. Volta lá a tabela. Eu fui nesse jogo, sabia? Então, culpa sua. Chorei muito. Chorou, sim. Vamos lá, no sábado aí, no dia 14, às 3h30 da tarde, no Canindé lotado, teremos Portuguesa e Botafogo de Ribeirão Preto, a Lusa voltando à Série A depois de 7 anos. Finalmente o Campeonato Paulista volta a ser o Campeonato Paulista. Favoritíssima, na boa, favoritíssima. Com Pará e com Vitor Ramos? Ainda, sim, e com o Fernando Henrique no gol. No sábado ainda temos às 4 da tarde o Santo André contra o Guarani. O Santos, às 6h30 da tarde, pega o Mirassol e o Palmeiras estreia contra o São Bento, Facicani, que foi o vice-campeão
da Série A2. Sim, né, junto exatamente, com a ano Lusa passado com a subiu. Portuguesa. Exatamente. E depois os jogos de... Favorito, Palmeiras contra o São Bento? Ah, sim, Vai estar lotado o Allianz Parque? provavelmente. Eu chuto 27 mil pessoas. Então não vai estar lotado, vai ter menos gente Não, do que cabe. mas 27 mil pessoas é uma ótima média hoje. Água Santa e Ferroviária, às 11 da manhã de domingo em Diadema, depois em Bragança, às 4 da tarde, Red Bull e Corinthians. Quem é favorito, Facincani? Corinthians. E São Paulo e Ituano, às 6h30 da tarde. Então aí os jogos, vocês percebem que são horários bastante distintos, né? O Campeonato Paulista vai ser transmitido por várias plataformas, vários canais, etc e tal. Facincani, quem vai ser campeão paulista? Por que horários distintos? São os mesmos de sempre. Não, para não 4 chocar. horas, Não, tem 9. 11, no sábado, tem 11, Mas 3 são e os horários meia. do futebol. Não, futebol para mim sempre foi às 4 e às 9. Ah, tá bom, mas hoje não. Mas faz Aí 10 hoje anos que tem você jogo às 11, acorda, jogo. tem jogo às 11, 3 e meia, que 4 bom. da tarde, E 18 tem jogo todo dia, de segunda Aí a segunda. passa na TV Record, vai passar no streaming da Juliette, no canal mas- do Facebook da Não, Grazi Não, Mazaferro. não vai. Nos vários canais, Não, enfim, enfim. hoje você tem 200 Sim, maneiras que de ótimo. ver. E né? Que bom, você tem a Tem, tamo lá, só diversificação precisa encontrar midiática, os jogos, claro, precisa sim. encontrar os jogos. Então, Tá, pergunta que você fez, qual que é? quem vai ser campeão paulista? Ah, Palmeiras é favorito, pelo time que O Palmeiras vai montou- jogar com o time principal? Vai. Certinho? Sim, vai. É. Não tem o porquê, porque dessa vez não tem o Mundial de Clubes em disputa, né? O Palmeiras abriu mão das primeiras rodadas do Paulista porque estava em preparação para disputar o Mundial, tanto é que no meio do campeonato viajou. O ano passado. O ano passado. O ano passado, quer dizer, É, na verdade. o ano agora, passado não, esse ano. 2022. Isso. Enfim, esse ano. O Palmeiras viajou ao mundo árabe para disputar lá nos Emirados Árabes o torneio. E aí, nas primeiras rodadas, jogou com um time mesclado. Depois, pegou as rodadas que ficou fora do Campeonato Paulista e completou dentro da competição. Esse ano não. O Palmeiras vai ter uma pré-temporada, digamos, com mais pés no chão. A outra foi mais acelerada, né? O Palmeiras acelerou 6 meses em 40 dias, né? Para jogar no ritmo do Chelsea e tudo mais. Dessa vez vai ser diferente. E claro que com isso facilita fisicamente a vida dos jogadores na competição. Pelo time que tem, em detrimento a São Paulo, que está numa situação complicada, o Corinthians se reforçando, mas ainda não como o torcedor gostaria, e o Santos também com uma grande incógnita, né? Mas que tem um bom técnico, o Odair Helma, a tendência é que o Palmeiras faça um campeonato de novo seguro para ser campeão. Como foi no ano passado, Sim. embora tenha perdido o primeiro jogo da final. Que coisa, como é que pode? São Paulo meteu 3-1, né? No 3-1. E perdeu o jogo de volta. Acontece. Nossa, que máscara. quê? Português e Palmeiras nas oitavas de final já, porque a gente já pode Quartas. antecipar. Nas quartas de final, a gente já pode antecipar. Quem passa? Bom, o Palmeiras é favorito. São 2 né? jogos ou é um só? Um jogo só. Não, você vai perder e cai fora. E o jogo é no Allianz. Por que o jogo é do Allianz? Você sabe quem vai ficar em primeiro no grupo? Se o Palmeiras for a tendência, é o primeiro. A tendência. E se for do Canindé? Tendência é outra coisa. Português favorito no Canindé. Mas é claro, É. para ganhar da gente no Canindé precisa ser muito bom. Precisa vai, e outra vai, coisa, vocês o vão- Palmeiras. vocês vão meter a mão aí. Vai Bom, quebrar carro de alguém? Vai ter. Não. Vai não. de ônibus. Por Não. que vai fazer no estádio de carro? Vai de ônibus, o ônibus do clube. Então vocês vão quebrar o ônibus dos outros, é isso? Não vamos quebrar nada, vai estar tudo certo. Vai, Nós vamos é. receber vocês todos com pastéisinhos de Belém na cara. Imagino. Recepção. Campeonato Paulista, Tchau. começando dia 14 de janeiro, vai ser o tema aqui de Placar TV, é claro. Esses primeiros meses de 2023, não só o Paulistão, como também o Campeonato Carioca, o Gaúcho, o Mineiro, os campeonatos do Nordeste, a gente vai falar de tudo aqui, tá bom? Facincani, Feliz Natal, hein? Tchau. Uma Grande pergunta. abraço. Caso haja Palmeiras e Portuguesa no Canindé, o trator vai ser retirado lá de dentro. Então, nós telefonei essa semana, inclusive, para dona Mari, para perguntar se ela tá com a chave Não do tem nada a trator. ver com essa história. Entendeu? Tchau, e os pessoal. pombos Não vai ter serão como. retirados Não da vai ter cidade como. também. Se a Portuguesa Pra ganhar do quê? Palmeiras, não precisa fazer mais nada no ano inteiro. É Não isso. mais nada. Então os pombinhos Tchau, estão todos pessoal. bem alimentados com uma geração de familiares. Cala a boca, Facincani. Tchau. Tchau.